Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero apresentar as 15 Bíblias que eu mais utilizo nos meus estudos. Foi uma sugestão de um inscrito em uma das nossas lives, ele deixou essa sugestão para a gente estar apresentando. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho dessas 15 Bíblias que eu mais utilizo nos meus estudos. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos então conhecer cada uma delas. Vale ressaltar que eu tenho dezenas de Bíblias de estudo aqui na minha biblioteca. Eu utilizo todas, mas tem algumas ferramentas que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, por conta do seu conteúdo e por conta das necessidades que a gente sente à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus. Bom, então eu vou mostrar cada uma delas e vou falar o motivo dessas Bíblias serem mais utilizadas nos meus estudos. Bom, em 15º lugar, eu utilizo muito a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, da editora Vida, porque nos meus estudos diários eu sinto a necessidade de conhecer um pouquinho mais a respeito de cultura, a respeito dessa parte arqueológica da Bíblia. Eu gosto muito de investigar isso e ter um conhecimento mais amplo nos meus estudos. Então, a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, ela sempre faz parte dos meus estudos da Palavra de Deus. Vale ressaltar que ela está um pouco sumida no mercado. Não sei se a editora Vida vai continuar publicando, mas eu adquiri essa Bíblia alguns anos atrás e ela me ajuda muito nesses estudos relacionados à parte arqueológica. Bom, em 14º lugar, eu utilizo muito também a Bíblia Thompson, também da editora Vida. Ela leva o texto Almeida, edição contemporânea. É uma Bíblia que traz referências em cadeia, referências temáticas. E muitas das vezes eu preciso montar estudos com temas específicos. E essa Bíblia traz um acervo relacionado a essa questão de estudos ou talvez referências bíblicas organizadas em temas. A Bíblia Thompson é uma referência quando se trata de assuntos e temas organizados ali através de passagens bíblicas. Então é a própria Bíblia sendo estudada pela Bíblia. É uma Bíblia muito interessante que eu utilizo também nos meus estudos. Bom, em 13º lugar, Bíblia da Escola Bíblica, uma publicação da editora Cristã Evangélica junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho a versão antiga, que era na Almeida Revista Atualizada, mas parece que a edição mais atual é na tradução NA. Por que eu utilizo muito essa Bíblia? Porque ela traz recursos para aqueles que dão aula, principalmente quem leciona em escola bíblica dominical, quem prepara estudos bíblicos também, ela ajuda muito. Então, aqueles que são professores de cursos teológicos, cursos ligados à própria Bíblia, como Panorama Bíblico, ela traz todos os livros da Bíblia em ordem, organizados, através de estudos e também em aulas. Então, acho muito interessante, é uma Bíblia que me ajuda muito nesse quesito. Bom, em 12º lugar, eu quero apresentar a Bíblia de Estudo do Discipulado, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela leva o texto NAA e é uma Bíblia muito especial porque ela traz recursos para o discipulado. E eu, como pastor, eu lido muito com essa parte do discipulado, instrução bíblica em pequenos grupos, enfim. E ela traz muitos estudos organizados em temas para te ajudar a lidar com o discipulado, não só em pequenos grupos, mas também na sua igreja. E é uma Bíblia que eu utilizo muito porque eu lido com essa área do discipulado. Em 11º lugar, eu quero apresentar a Bíblia de Estudo do Discípulo. Eu utilizo muito essa Bíblia, ela é uma publicação da editora Geográfica, ela leva o texto Almeida Revisada, segundo os melhores textos, E por que eu uso muito essa Bíblia? Porque é uma Bíblia doutrinária, é uma Bíblia que traz explicações doutrinárias, explicações teológicas, tem uma teologia muito boa nas notas de estudo
e muitas das vezes eu preciso identificar essas doutrinas cristãs na palavra de Deus, e ela me ajuda nisso. Então é uma ferramenta muito especial, a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Em 10º lugar, Bíblia de Estudo Conselheira, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela leva o texto NAA, que é a Nova Almeida atualizada. E por que eu utilizo muito essa Bíblia? Porque ela traz notas de estudo que me ajudam na hora do aconselhamento. Como pastor, eu lido muito com essa parte terapêutica também. Então, é uma Bíblia que traz todos os recursos voltados para essa área. Uma Bíblia muito especial que você que é pastor, você que é líder, precisa ter, porque ela te traz um embasamento bíblico para você aconselhar as pessoas. Bom, vamos agora para 9º lugar. Em 9º lugar, a Bíblia Apologética com Apócrifos, do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas. Essa é a edição ampliada, porque ela vem com os apócrifos. E por que eu utilizo muito essa Bíblia? Porque, vez ou outra, eu preciso de respostas apologéticas para lidar com diversos questionamentos das pessoas, e essa Bíblia traz muito recurso apologético dentro da palavra de Deus para te ajudar a responder aquelas perguntas difíceis que as pessoas fazem, né? Então, Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos me ajuda muito. Em 8º lugar, essa ferramenta maravilhosa, que é a Bíblia de Estudo Temas em Concordância, da editora Central Gospel. Essa Bíblia não é publicada mais, e ela traz dois aspectos muito interessantes. Lembrando que, só reforçando, a Bíblia Apologética com Apócrifos é na tradução Almeida Revista e Corrigida. Essa Bíblia de Estudo Temas em Concordância é na tradução NVI, e ela traz duas Bíblias em um. Primeiro, que ela tem a Bíblia corrida, texto de Gênesis Apocalipse, na tradução NVI, e depois ela traz um outro padrão de texto bíblico organizado em temas. Então ela é uma Thompson, na minha opinião, ainda mais assim intencional para trazer versículos bíblicos organizados em temas. Você quer ter todos os versículos, as passagens bíblicas que falam a respeito da morte de Jesus, está aqui organizado bonitinho nessa ferramenta. Então eu preciso muito quando eu quero fazer consultas rápidas de versículos bíblicos que lidam com determinados assuntos na palavra de Deus. Muito boa essa Bíblia. Em 7º lugar, Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, Mundo Cristão. Por que eu utilizo muito essa Bíblia? Por dois motivos. Primeiro, a tradução NVT é a tradução que eu mais recomendo para o devocional, para o estudo diário da palavra de Deus. Se você quiser ter uma tradução para você mergulhar e entender ainda mais o texto bíblico de uma forma clara, profunda, sem perder a originalidade, a tradução NVT é uma excelente indicação. E as notas de estudo são muito simples, mas ao mesmo tempo elas trazem muitas explicações de fácil entendimento sobre pontos complicados da Bíblia. Então é aquela Bíblia para o seu estudo devocional, para o seu estudo diário, para você ter uma ferramenta boa de consulta com uma tradução excelente também. Em 6º lugar, Bíblia de Estudo MacArthur. Essa aqui é a edição da Thomas Nelson Brasil, na tradução NVI. Por que eu utilizo muito essa Bíblia? Ela possui notas de estudo gerais que trazem explicações nos pormenores da palavra de Deus. John MacArthur, que é um grande expositor das Escrituras, e eu utilizo essa Bíblia quando eu quero ter uma resposta rápida de um tema com explicações profundas e ao mesmo tempo sem ser tão exaustivas da palavra de Deus. Então essa Bíblia é uma ótima indicação. Agora eu vou trazer as 5 Bíblias que eu mais utilizo. Em 5º lugar, Bíblia de Estudo Pentecostal, editora CPAD, texto Almeida Revista e Corrigida. Por que eu utilizo muito essa Bíblia? Porque nela eu consigo conciliar a teologia arminiana também com a teologia pentecostal e trazer um equilíbrio dentro de uma linguagem acessível para eu poder transmitir isso para as pessoas. Porque é uma Bíblia que eu recomendo, inclusive, para aqueles que não são pastores. Eu não sou pentecostal clássico, mas eu sou um continuista nos dons. Eu creio na continuidade dos dons
Eu creio na ação do Espírito Santo nos dias atuais. E como um arminiano, vamos dizer assim, eu uso muito essa Bíblia como consulta para esses temas. E me ajuda muito, principalmente na hora de preparar um estudo ou coisa do tipo. Em quarto lugar, Bíblia de Estudo NAA, que é a Bíblia de Estudo na tradução Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia é a mais completa que nós temos no mercado. Então, se você quiser ter uma ferramenta com muitos recursos, com explicações profundas e uma tradução maravilhosa também, a Bíblia de Estudo NAA geralmente eu uso como aquela para finalizar os estudos que eu estou preparando, fazendo comparações com outros estudos. Então, todo estudo que eu preparo, eu faço a consulta nessa ferramenta. Em terceiro lugar, é uma Bíblia extraordinária também. Eu coloco ela no mesmo patamar da Bíblia NAA, que é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson. Ela leva o texto NVI e é uma Bíblia com muito conteúdo. E ela traz as notas de estudo numa pegada da teologia bíblica. Então, geralmente, quando eu quero ter essas informações e analisar as escrituras como ela é, né, eu utilizo a Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil. Essa Bíblia maravilhosa da editora Thomas Nelson Brasil, é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson Brasil, não pode faltar também na sua biblioteca. Em segundo lugar, é a Bíblia que hoje ela está lá no meu trabalho, porque na hora do almoço eu costumo fazer a leitura e é uma Bíblia que eu consulto muito, é a Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal, por dois motivos. Primeiro, porque todo o texto bíblico está em ordem cronológica e muitas das vezes eu preciso dessa pegada cronológica da Bíblia para explicar passagens nas Escrituras. E também porque as notas de estudo delas são de aplicação pessoal, então para o devocional não tem nada melhor. Se você também quiser, tem a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que a CPAD agora lançou na tradução NVT, que eu expliquei no início, que é uma tradução recomendada para o devocional. Essa vai ser a ferramenta da cabeceira da sua cama para você estar estudando. Em primeiríssimo lugar, todo estudo que eu faço, eu consulto essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Hoje é a Bíblia que eu mais utilizo. Então, às vezes eu tenho uma dúvida em uma palavra lá do versículo bíblico que eu estou lendo. Eu vou na Bíblia de Estudo Palavra-Chave e procuro o significado dessa palavra no original. Me ajuda muito a ter uma compreensão ampla das Escrituras em diversos aspectos, tanto teológicos como também pastorais, enfim. Então, Bíblia de Estudo Palavra-Chave, Almeida Revista e Corrigida, uma publicação da CPAD. Essas são as 15 Bíblias que eu mais utilizo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Muitas delas, se você quiser comprar, está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.